Bom, bom dia a todos, boa tarde para quem está mais para tarde do que para manhãzinha, para o café da manhã. É um prazer estar com vocês aqui nesse terceiro Papa Mesa. Esse ano de 2024, o Papa Mesa tem honrado não só os seus colaboradores e parceiros, mas tem honrado a sua produção, né? Então, a gente começou Uhum. com o Comer para Quê, depois a gente passou para o primeiro livro da série Avanços e Controvérsias, e hoje a gente está indo para o segundo livro, e é um prazer ter a minha parceira, Paula Feliciano, que abraçou essa ideia desde 2020 e que cá estamos para apresentar o segundo livro. Vamos lá, Paula. Vamos. Um bom dia ou boa tarde, né, para todos. Vou compartilhar aqui a tela para a gente apresentar a nossa publicação. Vamos lá. Eu queria lembrar, deixa eu pôr vocês para baixo, já coloquei. É, eu comentei, né, quando eu apresentei o Comer para Quê, e vou comentar agora aqui nesse, né, no segundo volume, né, dessa coleção, o quão importante a gente ter parceiro. Porque se não fosse a parceria, se não fosse a Paula de desde o primeiro, Ju, vamos, né, vamos inscrever esse livro como uma coleção, a gente tinha parado lá e talvez não tivesse dado seguimento. E assim, e sim, que legal, vamos. Mas só agora, né, olhando ontem para a capa do terceiro livro impressa, que eu falei, puxa, a gente tem uma coleção. Uhum, Então, assim, ficou muito legal. E assim, imaginar, nossa, na estante tem o um, dois, uhum, três e o quatro já já. Então, assim, para falar que isso tudo começou, né, esse livro com uma ideia de uma publicação e agora ele virou uma série. Mas uhum. vamos lá, né? A gente está agora apresentando ele no Papo à Mesa, que a ideia é compartilhar e popularizar conhecimento por meio da apresentação do escopo, das partes marcantes da mensagem central de uma obra técnica, científica ou literária. Giane, que está aqui, já está convidada para um próximo, não pode aparecer duas vezes aqui que a gente laça. É, A é gente verdade. laça aqui. Próximo. Bom, dessa vez, então, a gente vai apresentar a segunda edição da coleção Perspectivas da Alimentação Humana, Alimentação, Avanços e Controvérsias, comigo e com a Paula Feliciano. Eu acho tão redundante, mas vou me apresentar, Uhum, né? Sou doutora em Informação e Comunicação, Jornalismo Científico, Popularização Científica pela Universidade de Paris 7, Denis Diderot. Vivo há mais de 26 anos agora, aqui na França, onde eu pesquiso menos, mas continuo curiosa e entrando, mas acho que eu estou mais numa parte de pesquisa empírica do que científica, e desenvolvo os trabalhos de jornalismo científico, popularização da ciência, comunicação nas áreas de alimentos, alimentação e nutrição, e dirijo a Vera Kiss Food Academy e presido a Fundação Vera Kiss, que é a parte, né, parte da Vera Kiss para incentivar o pensamento crítico na área dos alimentos e alimentação e nutrição. E aí deixa a Paula se apresentar. Bom, eu sou Paula, minha área, né, principal, de pesquisa, né, e de atuação é de cultura culinária brasileira. Então eu tenho um mestrado pelo Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Além disso, né, eu trabalho aqui nas atividades da Vera Kiss desde o finalzinho ali de 2019, comecinho do 20, então já passei por vários projetos, né, hoje acho que me dedico, né, com mais intensidade ao Avanços e Controvérsias e todo o desdobramento que a gente tem, como é o livro que a gente está apresentando aqui. Também trabalho como professora universitária em gastronomia, dou aula na graduação, na pós-graduação, e o meu desenvolvimento, então, é cultura brasileira, também pesquisa culinária e turismo gastronômico, são, digamos, as 3 áreas maiores aí de atuação, universitária também. Então é um prazer estar com vocês aqui e apresentar esse projeto, esse desdobramento, né, porque o Avanços e Controvérsias é algo até maior, né, do que o livro. O Sim. livro acho que vai, eh, a sendo uma oportunidade da gente entrar em contato com edições que já aconteceram e poder consultar o que foi comentado, o que foi discutido, mas é um projeto maior, né.
Paula, pegadinha de novo, você esqueceu de falar e já te convoquei Ah, para apresentar o seu livro, Patrimônio é Imobiliário verdade, é Brasileiro. verdade, é verdade, vou sim, que é a publicação recente. Vamos lá. Bom, esse então, como eu já comentei, é o segundo volume, dessa coleção, né, Perspectivas da Uhum, Alimentação Humana, e é, Alimentação, Avanços e Controvérsias, que é oriundo sempre de um encontro, de um workshop de uhum, uma semana, que a Veraquis organiza. Esse segundo ano, com as próprias asas, a gente decidiu voar sozinho, não sozinho nesse sentido literal, uhum, mas, né, chamar ser a cabeça não sei como é que chama, um coletivo de pássaros, mas a uhum. gente resolveu dirigir esse voo. E aí nesse segundo eu errei aqui, tá? Porque esse ano não é ética da alimentação. Esse ano Ah, é que a gente verdade. fez é produção de alimentos. Então, no Produção primeiro de ano a alimentos. gente abordou as várias visões da alimentação e o segundo ano, vamos até passar, Paula, para a gente. Passo. Isso. Uhum, O segundo ano a gente falou de produção de alimentos, porque é um outro tema, né, que uhum, inquieta e que tem muita controvérsia e que às vezes ficam paralelas e não se cruzam. Então, mais uma vez, o motivo desse workshop é que essas controvérsias se cruzem. E o uhum, interessante é que, normalmente, as pessoas que a gente convida, elas mesmas falam dessas controvérsias dentro da visão delas, né, o uhum, que tem de controverso nisso. E aí, então, foi essa ideia, mostrar e falar que tá, num primeiro ano, o que que a gente come, por que que a gente come, qual é essa visão da nossa alimentação, mas como é que a uhum, gente produz tudo isso? Qual é esse panorama? Então, no uhum. primeiro dia, a gente quis falar dessa configuração atual Ah, perdão. da Vou voltar. alimentação. Desculpa, Não Ju, tem voltei. problema, vai seguindo. Da configuração atual, e aí a gente teve o prazer de ter uma economista e um Uhum, engenheiro agrônomo. No segundo dia, a gente falou sobre mitos e verdades sobre alimentos e alimentação. Então, a gente falou com Didier Montet, com essa questão. Didier Montet também acho que ele é engenheiro de alimentos, francês, e a Nicole Darmon, uma nutricionista, que depois a gente fala melhor nos capítulos, né? uhum, No terceiro dia, patrimônio alimentar, Marcos Rabelo e Jean-Pierre Poulain. No quarto dia, a gente falou de produção de alimentos, então a Ana Fauché, de produção local de alimentos, o Francisco, biólogo, né, da Embrapa, para falar qual é essa questão da relação da produção de alimentos e meio ambiente, e a Maria Raquel Lucas, para falar da questão da produção de uma visão mais mercadológica. No dia 29, a gente falou de incentivos públicos e privados, e a gente falou, na verdade, de fome, né, essa questão, porque produzir alimentos também chega, né, a questão da fome, e a gente estava numa recém ainda, né, ainda dentro da pandemia, e com essa questão da fome no mundo que estava latente. Ainda está, mas uhum, a gente falava mais, né, da fome por causa dos confinamentos. E no último uhum, dia, o nosso debate, e a gente também teve a honra de ter a Adriana Andregueto, professor Alberto Berga, da uhum, Espanha, a Paula, eu e o Xavier Medina, que é um antropólogo que já tinha uhum. participado no primeiro ano com a gente. E aí foi dessa discussão toda que a gente organizou esse livro. Quando for sua vez, você me fala. Acho que você entra no primeiro capítulo, né? É, posso falar. Posso sim. Não sei se você quer comentar alguma coisa geral aqui, Ju, da Eu acho estrutura. que Acho que eu você já falou, né? já falei, é. Tá. Bom, a gente sempre tem 5 temas principais, né, que esses foram os comentados pela Juliana. No primeiro dia, né, a configuração atual, desafios e perspectivas dos sistemas alimentares, contou com a visão da professora Cristina Mello e foi bem interessante, porque ela tentou, né, nos auxiliar a entender como o mercado decide, né, o que produzir, para que produzir, como, né, como estabelecer os preços, né, então quais são os fatores de tomada de decisão, especialmente, né, do mercado a partir dos preços, custos de produção e consumo. Ela tentou nos ajudar a entender essa lógica de produção, né, especialmente que a gente vive num sistema que o custo da produtividade dos insumos, essa lógica da economia que não faz distinção dos atores sociais, então ela tentou, estabelecer essa prioridade, né, que o mercado tem na definição do preço, e as desigualdades do mercado internacional de uma maneira geral.
o professor Jean-Louis, né, Rastuan, ele fez uma apresentação super interessante, engenheiro agrônomo, para comentar 3 cenários futuros do sistema alimentar. Então ele dá atenção, né, para a questão da sustentabilidade, mas também os modos de governança, pensando, né, como que os sistemas alimentares podem ter, talvez, né, um sucesso maior a partir dessa gestão compartilhada. Então ele fez uma abordagem a respeito das da agroindústria, né, o que faz parte da base mesmo da definição desses sistemas, e pensar então um sistema, né, como uma perspectiva interessante, um sistema, alimentar territorializado, né, que foi o termo ali que ele nos ajudou a pensar. Foi um dia, assim, bem, importante, né, até para a gente entender as lógicas. Sim, Paula, eu queria só colocar depois, né, Ah, claro. quando a gente montou o livro, que o professor Jean Rastoana enviou muito mais, né? Ele enviou um Uhum, capítulozão onde ele definia muita coisa, falava também da definição do One Health, One Food, não, One Health, uhum, One Food, enfim, e ele, o capítulo dele ficou bem vasto, bem uhum. grande, né? Ficou Exato, interessante que ele aprofundou esses temas. isso. É o mitos é com você, né, Juliana? O Mitos e mitos e verdades sobre verdades. alimentos e alimentação. Então, Didier Montet trabalha com a questão de gestão da Uhum, qualidade, mas uma questão, mais a parte mesmo do controle sanitário dos alimentos. E ele foi contando, ele falou, foi de uma maneira bem simples que ele foi contando a questão de mitos, de erros, quando a gente também existe um exagero do que é um conservante, esses medos que se causam, o que é, o que não é, ele foi falando muito por aí, né, de como a sociedade absorve essas questões dos riscos e do bem fazer, né, uhum, eh, o que é de bom, né, se não fosse hoje a questão de controle de botulismo, por que a gente faz isso ou aquilo, então ele foi pontuando muito isso. A Nicole Darmon foi assim, bárbaro, né? Porque a gente pediu para ela falar sobre os scores. Porque tem essa questão toda do alimento ultraprocessado, Nutri-Score, o farol, qual não. Então, assim, esses scores de alimento, como classificar um alimento? E foi interessante porque ela mostrou um sistema que a gente nem conhecia, um sistema uhum, francês de cálculo e de eh, classificação de alimento. Ela conta a questão do ultraprocessado e os limites que tem esse método, e ela depois também mostra os limites do Nutri-Score. Até assim, né, que às vezes uma massa integral, ela é classificada no Nutri-Score com uma nota pior que uma massa que não é integral. Às vezes um chocolate ou uma bala, ela dá o exemplo da bala, que ela é melhor classificada às vezes que qualquer outra coisa. uhum, Mas aí eu já coloco assim, é muito interessante porque ela conta toda a metodologia. Ficou também um capítulo bem robusto, onde ela conta toda a metodologia, propõe novas metodologias e discute essas outras que estão mais em voga. Eu queria só atualizar que, uhum, sim, desde 2021, que é quando a Nicole deu essa aula e escreveu esse capítulo para a gente, muita coisa já evoluiu do Nutri-Score. O algoritmo, não sei se é algoritmo, as contas, né, os cálculos matemáticos foram refeitos, e agora também ele está sendo trabalhado para colocar algumas indicações de sustentabilidade. Então, o Nutri-Score ele vai abranger não só a composição química do alimento, mas toda a questão do entorno desse alimento. Inclusive, né, dando uma diquinha aqui, o Programa Nacional de Nutrição e Saúde, né, o PNNS, ele acabou de lançar, junto, né, com a Nicole Darmon, que é a diretora, um, eh, um manual de orientação para consumo sustentável. Então, de alimentação e dietas sustentáveis. É muito interessante para quem uhum. se interessar também.
muito bom. E foi robusto, foi da minha área. Foi. Agora é a sua. É, o terceiro que foi do patrimônio alimentar, que foi um encontro também muito, importante, né, o professor Jean-Pierre Poulin, que é sociólogo, antropólogo, ele é um parceiro, né, que está, sempre nas nossas edições também do Avanços. Na apresentação que ele fez nessa data e que consta lá no nosso livro, ele fez um panorama, histórico, né, de como se dá o fenômeno da patrimonialização dos alimentos. Então, ele vai contando, né, dentro da história do histórico, né, do interesse francês, como há esse desdobramento. Então não é necessariamente, né, uma situação nova, isso, se formaliza, né, especialmente ali no começo do século XX, mas vai ser retomado agora, em princípios aí da década de 90, não só na França, mas também, né, na Espanha, como uma tentativa então de, utilizar, né, os patrimônios como para uma melhoria, né, de mercadológica também. Mas ele vai explicando para nós ao longo do tempo, quem são os atores envolvidos, né, quem são esses que vão, digamos que capitaneando de alguma maneira ao longo da história, né, cultural francesa, a identificação desses patrimônios, as medidas também, né, administrativas, os agentes tanto sociais como institucionais envolvidos, e ele dá um panorama para que a gente, né, consiga entender também, por que que esse é um tema, né, tão latente, eh, né, no contexto atual. Ele faz uma trajetória histórica bem interessante, nomeando, né, agentes, participantes, e o que cada, né, tentando mostrar, acho que muito mais para a gente como que cada agente envolvido vai ter uma percepção diferente sobre o patrimônio. E no final, o campo do patrimônio, eu me lembro, assim, muito, me marcou muito, né, ele dizer que era, um campo de curto-circuito, né, porque são muitos agentes envolvidos, com pontos de partida diferentes, às vezes complementares, outras vezes não, né, sobre o que pensa do patrimônio, como faz o uso dele também, na prática. Então foi bem, didático inclusive, né, nossa, esse, acho que é uma grande abertura mesmo para a gente pensar, né, o patrimônio alimentar. E o Marcos Rabelo, que é, historiador, né, e ele também atua diretamente no IPHAN, então foi bem interessante, porque ele deu uma visão sobre a patrimonialização no contexto brasileiro, explicou para nós, né, quais eram os critérios do IPHAN para estabelecer o patrimônio alimentar, o que significa isso em termos de produção de alimentos, e ele destacou para nós um exemplo, né, que acho que dá mais, dimensão dessa relação com produção, que é o exemplo, né, era na época o exemplo recente, hoje já está mais estabelecido da pesquisa deles, que é o sistema agrícola tradicional do Rio Negro. Então eles, fazem, né, esse processo de patrimonialização, começaram a ter essa relação também com a produção de alimentos, pensando que, né, além de todo o processo cultural, também tem essa relação de comunidades que estão, né, tem uma relação de simbiose com o meio ambiente, então elas vão ter práticas específicas para produzir os alimentos, e isso faz parte da gente entender, né, estabelecer também os patrimônios alimentares. Paula, eu Então queria só esse adicionar daqui, que claro. foi interessante, né? Porque, como eu falo, como é popularizar o conhecimento, Uhum, e eu não, né, no patrimônio alimentar, não sou tão próxima quanto você é. E eu achei muito interessante o Jean-Pierre Poulin, quando ele contou, assim, uhum. liguei, né? Mas olha que imbecil, que eu sou de outra geração, o Michelin, construtor de Uhum, pneus, com o guia sim. Michelin, que começou como um guia para caminhoneiro, para Uhum, onde comer. Então, eram os caminhoneiros que exato. faziam e o que virou, né? O que desvirtuou esse Michelin. Uhum, Tanto é que a sim, gente não imagina, né, que o Michelin exato. era um guia, ainda mais hoje em É, dia que as estradas europeias são todas claro. o E mesmo depois restaurante, a mesma marca. exato, ele fala também, né, essa perspectiva dos intelectuais, né, que seriam os Sim, etnólogos, então como eles também vão participando, né, dessas definições, mas, talvez num contexto, né, mais passado, tratando, do folclore, né, e como a gente vai tendo mudanças, né, nessa perspectiva sim. do patrimônio ao longo do tempo, mas é muito interessante mesmo, Sim, né. e aquilo, será, eles perguntam, né, Uhum, será que um cassoulet comido no meio de uhum, Paris, com aquela,
né, poluição, sei lá o que, não é bem assim Uhum. que ele fala, né, ele faz Sim. alusão a esse tipo de Uhum. cena. Será que isso é um cassoulet? Será que isso é um Sim. patrimônio, né? Até Uhum. que o que é? É bem interessante. E do Marcos eu me lembro bem também do que você falou, né, Uhum. da agricultura principalmente, e as Isso. dificuldades de tornar isso um patrimônio, de se Uhum. respeitar isso eu Exato. me lembrei bastante, e das panelas do Espírito Santo. Sim, Eu as não conhecia, paneleiras fui de até procurar as goiabeiras. panelas, que era Exatamente, interessante. exatamente. Interessante também. Bem legal. Produção de alimentos, então, e aí a gente, né, aí a gente passa, não é uma dificuldade, mas é os autores que respondem, não respondam. Então, a Ana Fauché, ela não deu continuidade para Uhum, aceitar a entrar no livro, então ficou uhum, só Maria Raquel Lucas. uhum. Sou eu mesma aqui agora ou eu entrei aqui de gaiata? Não, pode comentar, Eu. Ju. Depois, se eu lembrar de alguma coisa Tá. que eu tenho umas anotações, eu Maria complemento. Raquel Lucas. A Maria Raquel foi muito interessante porque Uhum, ela falou dessa necessidade de produzir alimento, uhum, ao mesmo tempo, produzir esse alimento que respeite a biodiversidade, que respeite o meio uhum, ambiente, que preserve o meio ambiente, mas que a gente não pode deixar de pensar que tem-se que produzir em larga escala. Não uhum, só pela questão de que tem muita gente para alimentar, mas também pela questão do preço. Porque senão vai ter, se a gente, né, ela, não sei se ela fala nesses termos, mas que a gente não pode se permitir a uhum, fazer uma agricultura, uma produção tão cara, porque tem muita gente que não tem acesso. E como a Cristina comenta no começo, esse acesso ele é monetário ainda, né? sim, Então é muito interessante porque ela conseguiu contrabalancear tudo uhum, isso, né? sim, Que sim, precisa-se de uma produção diferenciada para poder ser uhum. meio ambiente, mas a gente não pode deixar da noite para o Sim. dia essa produção em larga escala. Eu me recordo também que ela, também foi super didática, né, então ela fala dos riscos e dos perigos dessa produção globalizada, tentando Sim, fazer a gente entender, né, em termos de segurança alimentar, o que significa, na disponibilidade física dos alimentos também, e na conservação do meio ambiente, como você falou. E me lembro que o que me chamou muita atenção, né, ela trazer exemplos, né, de economia circular aí lá do contexto português. sim, Então, medidas práticas, né, dessa organização que ela trouxe como exemplo, que agora eu não consegui encontrar o nome aqui, estou até tentando ver se eu acho nas minhas não, anotações, mas eu me lembro dela, demonstrar, né, a organização desse grupo, né, quais eram as interfaces com o poder público, então dando uma visão para nós bem geral de que manter, né, esse sistema de produção de alimentos é um trabalho a muitas mãos, né, sim, especialmente grupos de economia circular que vão endereçando também, né, as suas necessidades com uma comunicação com o poder público. Então achei bem, assim, interessante. muito interessante mesmo, exato. Eu acho que disso ela não falou, mas a gente pode tomar como exemplo o slow food, que é Uhum, algo assim que sim, funciona. Sim, ele tem um alcance mundial, mas ele uhum, funciona muito bem na Itália exato, e em Portugal também tem alguma coisa assim, mas é um exemplo, uhum, né, de sim, trabalhar essa sim. agricultura. Interessante. E o Francisco, né, ele falou sobre é um doutor em geografia, ele trabalha, né, diretamente na Embrapa, e foi muito, pertinente também, assim, né, muito esclarecedor ele comentar sobre a produção de alimentos no Brasil em termos da biodiversidade, né. Então ele tratou sobre a produção em relação aos biomas, essa relação, né, bem, tensa, né, que tem a pecuária de baixa produtividade em relação à biodiversidade, né, dos biomas brasileiros, questões, né, problemas climáticos, envolvidos, e também o quanto, né, a indústria tanto da alimentação, farmacêutica, elas se beneficiam muito desses conhecimentos tradicionais sobre os usos dos alimentos para esses fins, né. E é interessante, né, isso, e eu acho interessante o ponto de vista, até porque a Uhum, gente pode comparar com países que estão mais organizados ou países menos desorganizados, o quanto a gente não imagina, mas que o Brasil está organizado, que existe exato. muita proteção dos biomas, Uhum, ecossistemas, etc., mas o que acontece é um desrespeito. Então, não é um problema de administração uhum, pública, é um problema de desrespeitos, né? Ele comenta muito das grilagens, né? Na isso. Amazônia.
E exato. ele e comenta também, ele comenta muito disso, né? Do aumento da, não é Uhum, produtividade isso, né? De em um pequeno terreno produzir uhum, mais uhum, proteína animal para a gente não precisar ter tanta extensão. E ele conta, e é interessante que ele dá esse lado mais positivo, que o Brasil já uhum, tem exato. rendimento, também dá o rendimento, né? O Brasil já tem Uhum, melhorado essa performance na pecuária e na própria uhum, agricultura, que é sim. produzir mais e melhor sem gastar tanto da natureza. Mas, Exato. infelizmente, a gente ainda tem, né? Você falou, esses Desafios enormes, né. Uhum. desafios enormes. Tensões, é verdade. Mas, assim, eu acho interessante, tem, mas acho positivo, eu gosto muito da fala dele, porque quando a gente vê alguns países, por exemplo, Moçambique, que não tem ainda nem divisão de terra, você ainda, não é que não tem, mas tem alguns lugares que ninguém sabe de Uhum. quem é, não tem delimitação de terra, e aí fica Sim. muito mais difícil, então não tem uma gestão mesmo Uhum. desse campo, e se a gente imaginar Moçambique é muito menor que o Brasil. O Brasil consegue, nessa extensão Uhum. toda, já ter ao menos essa limitação e de saber a quem se dirigir em caso de crime ecológico Uhum. ou uso abusivo de Exatamente. alguma substância. Acho interessante, acho que é legal. Mas, como você falou, acho que é um caminho e não é só um caminho no Brasil. É um Uhum. caminho de mentalidade, de mudança de mentalidade, como a Maria Raquel também deixou claro, Uhum. e Sim. muito cuidado, porque a gente também não pode radicalizar para o outro lado do mundo, né? Esse problema Uhum. de queremos Sim. continuar vivos na Terra ou não, é um Uhum. É problema de verdade. todos, né? Quer falar? Falo eu. Ah, o último dia, né, que é o quinto dia, foi de discutir, então, os incentivos públicos e privados. A gente contou, então, né, com a participação da Adriana Salai, que ela é doutoranda, aliás, ela já está formada, né, então ela é doutora em História Hum. Social, e o trabalho dela é especificamente sobre a fome no Brasil. Então, ela fez esse panorama, né, para a gente entender em que estado, né, ela contou um pouco da história direta do Josué de Castro, né? Então, um pouco também um contexto histórico para a gente entender os desdobramentos. E em que situação, né, está essa relação de incentivos públicos e privados em termos de produção de alimentos. Ela tem um projeto, né, bem interessante que na época já foi bem valioso, né, no contexto da pandemia, que é o Quebrada Alimentada, um projeto que tenta fazer essa participação, né, para doar alimentos para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, associado ao restaurante também Mocotó. E ela também é articuladora da campanha Gente é para Brilhar, não para morrer de fome. Então, ela tentou, né, muito mais dar um panorama histórico para nós no contexto do Brasil. Eu queria só agora comentar, né, de Uhum, novo, Jean-Pierre Poulin, o que que aconteceu? A gente teve que falar, não chega a uhum, data, né, só foi uma questão de limite de data, sim. mas ele gostaria de ter, né, feito Uhum, parte desse segundo, né, segundo capítulo da segunda sim. edição, mas aí não chegou a tempo. Mas só para comentar, então, que ele fez um contraponto com uma Uhum, visão social da fome, né, no mundo. E, uhum, de novo, eu acho que assim foi um ano bem que a gente estava bem sensível com essa questão da fome. uhum, ah, e ele comentando muito, né, que o que a gente comenta muito, a vergonha que é a gente ainda passar fome uhum, e como foi interessante como ele falou como os estados lavam as suas mãos, que a fome é uhum, algo que causa muita culpa. Então, nós, enquanto cidadãos, uhum. Cidadãos? cidadãos, nós mesmas nos mobilizamos para oferecer e dar comida, e as associações todas que se organizam para que essas pessoas não passam fome, que têm uma boa intenção, mas que ao mesmo tempo isso não cutuca tanto o Estado. Então, isso é interessante, que é outro desafio, como não fazer, né? Uhum, Porque, e até que ponto não é astucioso do governo. Olha, tudo bem, porque a gente sabe que a sociedade vai cuidar desse uhum, problema para a gente. E achei muito auspicioso, achei interessante ele colocar isso para a gente pensar o quanto a fome causa culpa na gente e a gente se sente engajado, sendo uhum. que é também um problema
de ordem política, né, e Claro. administrativa. Achei interessante. E a Sim. Adriana Salai coloca, ela é interessante também, né, só para complementar, os períodos, né, da fome Uhum, crônica e da fome aguda. Tem outras definições que eu não estou lembrando aqui, uhum. mas enfim, a fome, Jane, se quiser me ajudar, crônica e aguda. Ai, tem um nome, mas enfim, não estou lembrando agora. E é interessante também, depois disso, perceber que, assim, né, Fome diga, oculta que chama. como que É a é? fome oculta. Uhum. Fome oculta também, ela falou também Uhum, da fome oculta, sim, que é um novo, né, é uma nova uhum, história, a fome oculta, e o quanto interessante, que eu fui estudar, né, mais sobre José de Castro, uhum, o quanto José de Castro é venerado no mundo, principalmente na França, onde ele se exilou. E é uhum, muito interessante, e tem várias associações aqui que se chamam Josué de Castro. Muito interessante, achei também um outro conhecimento que uhum, trouxe para quem estuda fome, pode uhum, vir também para a França estudar fome, estudar José de Castro, porque é uma coisa que mobiliza muito os franceses e o uhum. mundo, né? Interessante. Verdade. Falo isso por quê? Porque às vezes o brasileiro tem mania de se denegrir, e não, olha que coisa boa. Uhum. Bom, e o último dia então, né, a gente, sempre busca no sábado, né, na manhã de sábado, levantar quais foram os pontos principais discutidos durante a semana, a partir, né, do ponto de vista de cada um. O professor, né, Xavier Medina, ele fez uma participação virtual conosco, né, mas o texto, o capítulo dele também consta no livro. Então, ele buscou aqui fazer uma apresentação sobre questões atuais e controvérsias sobre os alimentos no espaço social. Ele também é das ciências humanas, né? Ele é antropólogo. Então, ele fez uma perspectiva histórica aqui para a gente entender essa relação. E foi, né, acho que bem interessante, né, tem um trabalho direto também na Unesco, né, na cadeira de Cultura e Desenvolvimento Alimentar, e enfim, apresentou para nós uma perspectiva do uso histórico, né, do uso turístico, especialmente, né, da produção de alimentos, a relação dessas representações que vão sendo, né, vão marcando a presença dos alimentos e de processos produtivos também. Vou falar da minha parte, Ju, que, né, depois Sim, sim, também, porque acho que a depois gente junta eu, Adriano e o Alberto junto um pouco. isso. Eu, assim, o que mais me chamou a atenção, né, nesse processo da semana foi perceber os diferentes agentes envolvidos. Então, eu fiz uma apresentação que, né, faz parte do livro também, que são como a gente pode perceber, né, a relação entre a economia criativa e esse tema da produção de alimentos a partir do patrimônio. Então, me dediquei ali a identificar na fala de todos quem são esses agentes envolvidos e quais são as suas perspectivas, né? Qual o seu ponto de vista para pensar a produção de alimentos e acabo que, né, pela minha visão mais voltada para o patrimônio, tentando fazer uma relação disso com o patrimônio cultural e alimentar. Eu vou juntar, porque Uhum, Adriano e Alberto falaram, Adriano falou muito da questão de marketing, né, no uhum, setor agroalimentar e como isso tudo genera ou degenera a produção e o mercado de alimentos. Alberto também falou muito dessa questão do cuidado da produção, e eu acabei fechando um pouco tudo o que eu uhum, falei até agora para vocês uhum, e colocando aquela pontinha também da comunicação. E acho que essa pontinha da comunicação de saber o que é esse sistema agroalimentar, uhum, né? Porque a gente não pode, mais uma vez, se fechar numa ponta ou em outra, como Maria Raquel fala, acho que todo mundo pincelou um pouco. uhum, Tem que entender que tem coisas que estão sendo feitas, nem tudo vai numa velocidade, não temos só um tipo de consumidor, esse uhum, consumidor, todos eles têm que ser considerados. Até comento, quando a gente fala de tendência agroalimentar, a gente tem uma tendência também de falar uhum, de um tipo de público, mas a gente também tem aquele público come, né, que come para viver e que é só isso que pode comer. Então, foi mais nisso, de integrar esse
esse setor agroalimentar ou essa cadeia agroalimentar, porque todos são importantes e só trabalhando e conhecendo, né, como a Paula falou, né, todos esses atores, é que talvez a gente possa fazer um trabalho comum e diferenciado, Uhum. cada um no seu, mas sem julgar e achar que existe. Acho que eu deixo muito a fala da Maria Raquel, ficou muito, para mim foi a mais Uhum. forte de todas, né? Uhum. Do Jean Ratoni também, mas é que o Jean Ratoni ele contextualizou o sistema e ela Uhum. lançou essa alerta de que tem que ter de tudo para todo mundo e a gente tem que ir Uhum. devagar, porque bem ou mal é a comida de todos, né? Uhum. Assim, achei que foi mais ou menos assim que a gente Sim, fechou este sim. ano, mais Acho que um ano mais maravilhoso. um ano eu sempre na outra vez que a gente fez a apresentação, você me perguntou, né, qual era, sei lá, a principal, né, enfim, que a gente via de mais importante, e eu a cada edição do Avanços e Controvérsias, acho que algo que me marca muito é conhecer os pontos de vistas de outros que trabalham com esse tema da alimentação, e também os exemplos práticos de negócios, pessoas que transformam a sua região. Então a gente, né, acaba infelizmente tendo essa pouca divulgação de de bons exemplos, e Sim, no Avanços e Controvérsias, a cada edição, acho que me vai ficando muito claro, assim, né, que a gente tem muitas boas práticas ao sim, redor do mundo, inclusive no Brasil, né, como você comentou também na apresentação, eh, no tema, né, de produção de alimentos. É sim, bem desculpa, é, Paula, te cortei. é isso, não, sempre me dá, eu termino avanços, assim, com uma sensação de que as coisas podem, né, melhorar, a gente conhece outros, talvez as medidas, né, de outros países não se adequem 100% à nossa realidade brasileira, mas com aquela abertura de que as coisas são possíveis, né, e dá pra gente repensar o que a gente faz por aqui também. Sim, sim. E o que eu acho interessante, né, e gosto muito disso, do que você falou, né, de ver o outro ponto de vista, Uhum, e o quanto essa coisa da controvérsia, que a controvérsia são as visões diferentes, e as uhum, críticas, se a gente vê de uma maneira leve, não leviana, mas uhum, leve, a gente consegue avançar, porque a gente não fica parada só naquela crítica, tá ruim, mas e aí, vamos? Né? E eu acho que essa a crítica e a controvérsia, que não tem nada a uhum, ver, né, uma coisa com a outra, mas esses dois pontos, eles são muito importantes para a gente avançar e abrir a nosso ponto de vista. E uma coisa, acho que todo mundo fala desde então, porque, né, semana que vem a gente vai falar do terceiro livro da ética, essa questão da indulgência, do aceitar, de uhum, ser mais mas não é essa palavra que eu quero falar, mas mais indulgente um com os outros. E o Edgar Morin falou, né, e ele fala muito, né, essa questão. uhum, E se a gente começar a ser mais indulgente, talvez a gente mais maleável e aceitar uhum, que tem os erros, acho que a gente consegue até deslanchar um pouquinho, uhum. né, mais para frente. É Verdade. interessante. Eu sou apaixonada. E aí, Uhum, como nesse ano, né, esse uhum, ano a segunda parte do livro é a edição do mesmo conteúdo em uhum, francês, e a gente definiu por quê, porque a Vera Kiss é francesa, né? uhum, Não tinha por que não ter essa versão uhum. francesa, e a gente tinha 4 convidados franceses. Exato, vários Então, parceiros, ficaram né, bem felizes, oradores. Uhum, foi muito adoraram. legal. Foi. E aqui, assim, eu coloquei, só para voltar, Ah, né? Eu desculpa. coloquei, Uhum, eu falei, vamos conversar, porque foi interessante. Eu coloquei aqui a França, uhum, mas é um fator limitante, né? Porque, na verdade, ele uhum, é francofone, ele não é francês, uhum. só porque a Vera quis é Exato, francesa, mas é verdade. francofone, dá para quem mora na Suíça, na Uhum, Bélgica, na Tunísia, no Marrocos, na sim, Argélia, no Canadá, dá para ler. Vamos ver. verdade. Ou quem não lê português, lê francês. Sim. E o próximo, né? Então a gente Uhum, tem semana que vem a gente vai, não vou falar semana que vem, a gente vai falar no próximo uhum, slide, né? uhum, Mas a gente tem esse ano, então todo ano a gente vai para a quinta edição, e essa edição desse ano é falar da água, da uhum, questão da água, a visão da água, porque a água já faz tempo que ela tem me preocupado, mas já tem muita coisa. O ano passado acho que foi a FAO, no dia da alimentação, e uhum, falou da água, já tem se falado mais da água, mas a água ela aparece para a gente
principalmente para quem está no dia a dia, não quem está numa fábrica, quem tem na agricultura, já está sofrendo com a questão da água. Mas para a gente que come, fica parecendo que tanto faz, né? E Sim. aí, como é que eu vou cozinhar um macarrão? Uhum, É, sim. e é interessante, achei que a gente precisava integrar a água nesse debate, integrar a água nas nossas vidas como água, Uhum, né? E onde ela se encontra, e qual é o sim, porque afinal de contas a gente só existe porque existe água, mas a uhum, gente pouco fala dela, né? uhum, Se fala, mas nem tanto, só para se hidratar, quando está desidratado. E aí, a semana que vem, a gente vai falar, vai lançar, vamos ver quem vem aqui, né? uhum. Torcendo para ver quem vai participar com a gente. A terceira edição, que foi baseado no evento sobre a ética e alimentação. E esse ano, eu acho que foi um mundo, não sei para você, a gente fala melhor a semana que vem, Uhum, mas foi um mundo nem tanto de descobertas, mas foi um mundo de, foi uma semana de muita reflexão profunda, uhum. né, quando a gente fala Nossa, de sem ética dúvida. e todas essas controvérsias. Não sei o que você quer comentar agora Sim, desse não, livro, acho que a gente depois, pode até deixar para falar semana que mais vem. na semana que vem, mas pensando a coleção, né, da Vera Kiss, é difícil, né? A gente parece que sempre o último é o que a gente, né, se conecta mais, mas porque está mais próximo. Mas acho que esse ele tem nossa, ele foi realmente uma semana de reflexões muito aprofundadas, também nessa questão de pensar pontos de vista, mas a gente foi bem curioso porque até a do debate final, né, a gente estava assim num momento de uma profunda tentativa de compreender, né, a importância desse tema. Então a gente faz até nesse livro, né, uma diferença que eu acho legal, a gente explica melhor semana que vem, mas um quadro final, né, com o que a Hum, gente chama de quadro sinótico, para estabelecer os pontos principais, como os nossos aprendizados e alguns desdobramentos que a gente entendeu, né, que a gente também pode talvez pensar coletivamente. Mas essa edição 3 ela é muito especial, né? Todas são, mas essa parece que mexeu com a gente, né, de uma maneira bem profunda. foi profunda mesmo. Pois então, aí ficamos por aqui. Não sei se Jane quer comentar, Ellen saiu. Hoje tem pouca gente, mas eu sei que todo mundo vai Uhum, assistir, os Ah, inscritos. então eu fiquei muito satisfeita, né, em conhecer a área de que Paula atua também, né? É uma área bem interessante, que me interessa muitas coisas, principalmente a parte do turismo também, alimentar, porque busca muito a parte cultural, né, de cada região. E aí essa abordagem aí mesmo dos biomas, eu acho tem muito a ver com a sustentabilidade, né? Eu acho que você acaba você conhecendo que o que tem na sua região, e eu vejo aqui na nossa região riquíssima, quando você vai às feiras, você não encontra alimentos nos hortifrutis, nos supermercados, do realmente que tem de produção de alimento. As frutas, eu mesmo vim conhecer muita coisa na feira. Frutas da Mata Atlântica, né, da Restinga, que aqui a gente tem Restinga também. Então, é muita riqueza e tem uma produção. Eu fiz uma colheita esse ano de pitanga, e assim, muito negligenciado, né? Estou falando de produção de alimento, de conservas, né? De realmente do quanto que as pessoas poderiam ter uma renda extra e não é explorado, né? Muito negligenciado pelo governo local. E pegando também, eu acho que aquela parte lá que você falou de Denise, né? Dos scores, eu acho que os scores, assim, às vezes também, a gente olhando em rótulos e tudo mais, hoje aplicativos, né, para dar scores para alimentos, né, tem desrotulando, por exemplo, vou pegar um caso do desrotulando, que até uso, e tem aquela pontuação, né, ali com a lista de ingredientes, eu acabo às vezes até recomendando, vou ser bem sincera, assim, acho que tem uma organização que eu acho bem objetiva, acho bem bacana mesmo, né? Acho que menos confuso do que você ficar lendo embalagens, ou acho mas bem interessante essa abordagem, fiquei muito curiosa, assim, para entender um pouco mais. Também acho, assim, a de geografia, percebo aqui na nossa região, a gente tem curso de agronomia aqui na Universidade Estadual. E o curso de agronomia dá muito menos apoio geral para os professores que, pensando aqui na horta, né, nas áreas agrícolas,
a geografia se preocupa muito em pontuar, né, pontuar esses territórios e tem promovido simpósios para discutir essas questões da fome, questões de como você pode melhorar esse reconhecimento, né, territorial de um município tão amplo, né, tão grande como é Campos, né, aqui pensando em termos de Rio de Janeiro. E essa última fala da fome, né, eu tenho uma admiração, quando eu entrei no curso de nutrição e que eu, que eu, que eu conheci, né, a obra do José de Castro, eu fiquei muito surpresa, porque quando eu fui visitar meu pai tem uma, tipo, biblioteca do Exército. E o Exército, ele promovia muito as publicações, e o Josué de Castro era um dos autores, e ele acabou editando todos os livros dele, né? E aí eu fiquei assim, eu disse, olha, eu vou levar essa biblioteca, assim, fiquei encantada, né? E muito triste também, porque quando ele se exilou na França, né? Foi ele até fala no livro, isso aí foi um plano brasileiro da fome. Ele foi realmente, assim, um plano político para você realmente ter uma parte da população ali que fosse excluída, né? Então, quando a própria geografia da fome é mostrado isso, né? Que a fome existe por um plano político. Muito triste, né? A gente pensar nisso, mas nesse sentido, assim, né? Mas, assim, gostei muito dessa discussão e desse livro aí que eu já quero ler, assim, porque é muito interessante. Se der, vem semana que vem, porque a Arlete vai apresentar, porque a gente agora vai lançar também a semana que vem as versões online. Uhum. Se Aham, vocês quiserem, porque aí fica mais fácil a versão muito online. bacana. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, de conseguir juntar tudo isso, né? Obrigada. E olha, e divulga aí que esse ano vai ser sobre a água. E as discussões, eu sempre falo, né? Quem trabalha comigo, eu fico assim, hum, assim, triste, porque eu falo, meu Deus, o que que as pessoas perderam de tão gostoso? É muito gostoso, é um momento realmente muito gostoso. Mas aí tem que gostar também, né, Jane? Tem que gostar de discutir. Não é Uhum. brigar, Isso. não tem briga, mas de É. discutir, de ver o ponto de vista do outro, e sempre são discussões muito cordiais, Uhum. apesar, né, a gente já teve, a gente vai falar semana que vem na ética, Uhum. dois economistas que têm visão de mundo completamente diferente, Uhum. e muito cordial, mas deu para entender que Uhum. eram pontos de vista bem Sim. diferentes. E é gostoso, você tem que gostar de discutir. Ellen, quer falar alguma coisa? Eu estava pelo celular, mas corri para cá, pelo computador. Eu acho assim também, acho que foi acho que foi a segunda vez, né, Ju? Segunda ou terceira que eu acompanhei alguma coisa. Primeiro, faço jus às palavras da Giane. Eu acho que eu nem preciso repetir nessa questão de que como que é produtivo e aproveitoso ter esse papo com vocês, ouvir isso, e tudo muito embasado, né? Em cima de pesquisa, de literatura, a Paula escrevendo também. Uhum. Então, assim, eu acredito muito, tudo que é embasado em livros, em pesquisas, referências bibliográficas, e é do fulano, é do ciclano, essas discussões valem muito mais do que, eu acho, eu li lá, eu li aqui. Uhum. Então, assim, eu gostaria de estar podendo participar as outras vezes também. Vem a A Ju semana que pode mandar o convite se eu puder, sim, eu estou aqui para acompanhar vocês. venham, então. Paula, não sei, quer falar alguma coisa? Acho que a gente pode Ai, finalizar. posso só agradecer a presença de todas, né, que estão aqui. É muito bom a gente poder, né, falar do trabalho depois de um tempo que ele já está, né, em curso, a gente vê de outra maneira e Sim. convidar todos para, né, todas e todos para nos acompanhar na semana que vem, que vai ser o lançamento da terceira edição, que é muito gratificante, né, ver o caminho Sim, aí sim. do projeto também. Então, obrigada. E obrigada, Fresquinho, né? Juliana, né, pela parceria e por me permitir estar aí junto com a Vera Kiss. Eu que agradeço. Parabéns, Paula. Fresquinhos, fresquinhos. A Arlete chegou agora, mas eu já avisei a Arlete que semana que vem você está aqui com a gente para Boa. lançar a edição, né, as 3 edições no formato online. Uhum. Tá bom? Gente, Obrigada. obrigada. Até semana que vem, então. Eu Até. espero vocês. Até, Quem não parabéns. estava ao vivo, volte. Venha ao vivo que vai ser interessante. Exato. Muito bom. Obrigada,